Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa história simplesmente fascinante. É sobre como um sonho utópico que nasceu no meio de uma guerra lá na Finlândia cruzou o oceano para criar uma cidadezinha única bem aqui no coração do Brasil. Pois é, a pergunta que vai guiar a nossa conversa é exatamente essa. Como é que as feridas de uma guerra civil num país nórdico acabaram dando origem a uma colônia cheia de cultura e tradição lá no estado do Rio de Janeiro? Vamos descobrir juntos. Para a gente entender Penedo de verdade, primeiro a gente precisa voltar bastante no tempo e entender a Finlândia. Uma nação, sabe, com uma história bem longa e complicada, sempre ali espremida entre vizinhos muito poderosos. Olha só essa linha do tempo. Imagina, por quase 700 anos, desde 1150, a Finlândia ficou sob o domínio da Suécia. Depois, em 1809, passou para o Império Russo. E apesar de a identidade nacional finlandesa começar a florescer ali no finalzinho do século XIX, a Rússia veio com tudo, impondo políticas bem duras de russificação para forçar a língua e a cultura russa. Tudo isso foi se acumulando até que em 1917 eles declararam a independência. Um momento de orgulho, mas que, infelizmente, ia levar a ainda mais dor. E aqui vem a ironia mais trágica. Apenas um mês depois de conseguir a tão sonhada independência, a Finlândia simplesmente mergulhou num conflito interno violentíssimo. E foi essa guerra civil que acendeu a faísca, o desejo em muita gente de procurar uma nova vida em um lugar completamente diferente. O país estava rachado ao meio. De um lado você tinha os vermelhos, que eram os trabalhadores, o pessoal com ideais socialistas, do outro, os brancos, a elite mais conservadora. O conflito em si foi curto, mas, nossa, foi extremamente violento e deixou cicatrizes profundas na sociedade. E nesse cenário de trauma, de divisão, a ideia de recomeçar do zero, numa terra de paz, numa utopia, isso se tornou irresistível para alguns. E é exatamente aqui que entra o protagonista da nossa história. O homem que ia transformar essa vontade de fugir em uma jornada de verdade. Toivo Uskalio. Mas quem era esse Uskalio? Bom, ele não era um líder qualquer, não. Ele era um agrônomo já bem famoso na Finlândia por pegar uma fazenda que não dava nada e transformar num sucesso. Só que, além disso, ele era um cara de ideais muito fortes. Vegetariano estrito, espiritualista e um defensor apaixonado da vida natural. Ele acreditava que o ideal para a humanidade era viver só de frutas e nozes. O grande ponto de virada na vida dele aconteceu em 1925. Enquanto ele se recuperava de uma doença, seguindo a dieta natural dele, Uskalio sentiu o que ele descreveu como um chamado divino. Não foi uma visão, sabe? Foi mais uma certeza interna, absoluta, de que a missão dele era guiar seu povo para uma nova terra, nos trópicos, bem longe de uma Europa que ele tinha certeza que ia ser destruída por outra guerra. Com essa missão divina na cabeça, o sonho começou a virar plano. A busca não era por um lugar qualquer, era por um paraíso específico. E o destino escolhido? O Brasil. E a jornada foi super bem pensada. Uskalio chegou no Rio em 1927 com um grupinho. Eles trabalharam numa fazenda para aprender sobre a agricultura daqui, a língua. Foi aí que eles ouviram falar de uma propriedade à venda perto de Itatiaia. Quando ele chegou na fazenda Penedo, que estava em ruínas, abandonada, mas com aquele rio de águas cristalinas e cercada de montanhas, ele não teve dúvida. Ele sentiu, é aqui. Esse é o lugar do meu chamado. Ok, mas para transformar o sonho em realidade, ele precisava de duas coisas: gente e dinheiro. Então ele voltou para a Finlândia e escreveu um livro com um título super sedutor. E essa obra, junto com artigos que um pastor amigo dele escreveu em jornais, funcionou que foi uma beleza. Ele criou uma verdadeira febre do Brasil. Muita gente ficou doida para se juntar à colônia naturista dele. E o resultado foi impressionante. Esse número aqui mostra o poder que a visão do Uskalio tinha. Em 1929, o ano de pico, 122 finlandeses fizeram essa viagem longuíssima, cheios de esperança para começar uma vida nova em Penedo, morando todos juntos no casarão antigo da fazenda, num regime totalmente comunitário. Só que, como acontece com muitas utopias, a distância entre o sonho e a vida real logo se tornou um problemão. A vida no paraíso tropical não era tão simples quanto parecia nos livros. Esse quadro aqui mostra exatamente onde o bicho pegou. Uskalio sonhava com uma comunidade onde tudo era de todo mundo, mas os colonos começaram a querer ter o seu próprio pedacinho de terra. A dieta vegetariana super estrita, sem carne, sem ovo, sem leite, nem café ou álcool, era bem difícil de seguir no novo ambiente. E o trabalho, que na teoria era baseado na consciência, na prática era controlado por um sino que mandava em tudo, da hora de trabalhar até a hora de comer. Claro que essa insatisfação toda, uma hora ia se organizar.
Em 1935, um grupo de colonos formou o Grupo Kaleva. Eles colocaram as exigências no papel, pedindo a divisão da terra. Isso foi um desafio direto à visão coletivista do Uskaliu e marcou um ponto de virada, um racha na colônia. A crise interna, somada a problemas que vieram de fora, levou o sonho ao fim. A Segunda Guerra Mundial cortou a principal fonte de renda da colônia, que era a venda de mudas de laranjeira. Pressionado financeiramente pelo grupo Kaleva, Uskaliu não teve outra escolha. Em 42 ele teve que vender parte da fazenda. A utopia do jeito que ele tinha sonhado tinha oficialmente acabado. Mas, e esse é um grande mas, o fim da utopia não significou o fim de Penedo. Na verdade, foi o começo de algo completamente novo, totalmente inesperado. Foi da falha da agricultura que nasceu a salvação da comunidade. Olha que história incrível. Com a agricultura em crise, os colonos foram para a criação de galinhas. Para vender os ovos, criaram uma cooperativa. Aí precisavam de um lugar para guardar a ração e construíram uma sede em Mutirão. O que acontece é que as reuniões nesse prédio novo eram tão animadas que sempre acabavam em música e dança. E assim, quase que por acidente, o que era para ser um depósito de ração virou o lendário Clube Finlândia. E os bailes de sábado à noite viraram a grande atração. Vinha gente da região inteira para dançar as polcas e jencas, que são danças folclóricas finlandesas super animadas. Essa atividade social, que nasceu de uma necessidade econômica, foi o que, sem querer, deu o pontapé inicial na vocação turística de Penedo. Foi isso que salvou a comunidade e a reinventou por completo. E essa reinvenção toda nos traz para o Penedo que a gente conhece hoje. O sonho original do Uskaliu pode ter chegado ao fim, mas o espírito daqueles colonos encontrou um novo jeito de sobreviver e florescer, se transformando na identidade cultural única da cidade. Com o tempo, essa identidade finlandesa foi se fortalecendo, até comercialmente. A criação da Pequena Finlândia, que é um centro comercial com uma arquitetura toda inspirada em cidades da Finlândia, como Porvoo e na famosa Vila do Papai Noel em Rovaniemi, solidificou de vez a imagem de Penedo como o pedacinho da Finlândia no Brasil. Hoje, esse legado está por toda parte. O Clube Finlândia continua firme com seus bailes. O Museu Finlandês, fundado pela imigrante Eva Hilden, guarda a memória de toda essa saga. A arquitetura e, claro, a tradição da sauna, que foi uma das primeiras coisas que os colonos construíram, continuam sendo parte essencial da experiência de quem visita Penedo. E no centro de tudo isso, a figura do Toivo Uskaliu continua lá, muito presente. Mesmo que o projeto utópico dele tenha falhado, a sua visão audaciosa foi a sementinha de tudo que Penedo se tornou. Ele é lembrado como fundador, o sonhador, que na busca por um paraíso natural, acabou criando um paraíso cultural. A história de Penedo nos deixa com essa reflexão, né? O que sobra de uma utopia quando o sonho original acaba? No caso de Penedo, o que restou não foi a comunidade vegetariana e coletivista, mas sim a resiliência, a capacidade de se adaptar e uma cultura única, que nasceu do choque entre um sonho finlandês e a realidade brasileira. Uma herança que continua encantando todo mundo até hoje.